Assista agora Mais Pedidos. Olá, o programa Mais Pedidos está começando. As diferentes técnicas, estilos e histórias de artistas e da pintura são a matéria-prima da série Paletas, que está no programa de hoje com 2 episódios. Veja a seguir Pintado por Eufrônio e O Sexto Sentido, Tapeçaria da Mulher com Unicórnio. Paletas, Pintado por Eufrônio. Cratera de Héracles e Anteu, cerca de 515 a 510 a.C. Eufrônio, século 6 a.C. Museu do Louvre, Paris. A história começa com o marquês Gian Pietro Campana di Cavelli. Nascido em 1808, Campana é diretor da Casa de Penhores de Roma. É um colecionador obstinado. Durante mais de 20 anos, ele reúne maiólicas, quadros, sarcófagos, estátuas, vasos gregos. Estes vasos vêm sobretudo da Etrúria. Os vasos soterrados raramente se encontram intactos. As tumbas foram saqueadas por caçadores de tesouros ou por arqueólogos sem tato. Na época, a moda é a camuflagem. Os restauradores colam os cacos e preenchem as lacunas com gesso, às vezes utilizando até outros fragmentos esculpidos. Depois, o vaso é repintado e os motivos completados sem preocupações com a autenticidade. Em 1857, uma inspeção põe em evidência um grande desfalque nas contas da Casa de Penhores. Campana é condenado à prisão perpétua. A pena é comutada em exílio após a intervenção de Napoleão III. A maior parte da coleção é comprada pela França. 11.000 peças, dentre as quais 4.000 vasos antigos. A princípio exposta no Palácio da Indústria, a coleção é transferida para o Louvre em 1863. Atualmente, uma galeria leva o nome de Campana. A cratera de Héracles e Anteu tem o número G103. Ela é composta de uns 50 fragmentos de tamanhos diversos. Com a coleção Campana, vieram caixas de cacos. Ficaram guardadas no porão do Louvre por mais de 80 anos. De 1940 em diante, os milhares de fragmentos seriam classificados, catalogados e comparados aos de outras coleções. Um arqueólogo britânico, John Davidson Beazley, trabalhou com vasos inteiros e fragmentos de numerosos museus. Ele aperfeiçoou um método de análise estilístico que lhe permitiu identificar muitos pintores e, em particular, o autor da cratera de Héracles e Anteu. As reservas dos museus continuam a ser estudadas. Novos fragmentos são encontrados. As trocas ocorrem. As antigas camuflagens são retiradas. Algumas lacunas são preenchidas. Ao contrário das aparências, a cerâmica grega não é a seção mais sossegada dos museus.
Em 1977, durante a limpeza da G103, descobriram que um defeito de cozedura avermelhado na parte de baixo do vaso havia sido camuflado. Algum tempo antes, G166, uma cratera com volutas que também pertencia à coleção Campana, foi desmontada. Ela era composta de fragmentos de diversos vasos. Seu pé, da época, mas que não pertencia a ela, foi colocado em reserva. Possuía um traço avermelhado. No final de 1978, um arqueólogo americano fez uma comparação com o traço avermelhado da G103. A cratera de Heracles e Anteu reencontrou o seu pé autêntico. Quase completa atualmente, a cratera possui uma altura de 45 centímetros, um diâmetro de 55 centímetros e uma capacidade de 45 litros. O exterior é preto e vermelho alaranjado. 2 asas separam as faces decoradas com diferentes cenas e emolduradas por motivos ornamentais. O interior, negro, possui círculos concêntricos vermelhos. Uma das faces revela uma competição musical. 3 efebos sentados preparam-se para ouvir um músico que sobe os 2 degraus de um tablado. O músico é identificado pelo nome, Polícles. Com a mão direita, ele levanta uma parte de sua longa túnica jônia. Na mão esquerda, ele leva uma flauta dupla. Ele está coroado de louros. Na base do tablado, uma inscrição, Melas Kalos. Kalos é belo. 2 efebos estão de frente para ele. Um está identificado, Kephisodoros. A inscrição é retrógrada, ou seja, escrita ao contrário, da direita para a esquerda. Ela tem início na cabeça do personagem que indica. O efebo da esquerda, seminu, está sentado em um banco com os pés virados. Ele apoia sua mão esquerda em uma bengala e a direita na cintura. Uma inscrição louva um efebo muito citado na época, Leagros Kalos, Leagros é belo. A competição musical é um tema frequente nos vasos. Ela atesta um modo de vida em que a beleza é objeto de busca constante. A outra face da cratera, a face principal, mostra a luta de Heracles contra o gigante líbio Anteu. Os 2 lutadores estão nus. Heracles, identificado pelo nome, representa o ideal do herói civilizado, ou seja, grego. Corpo bem proporcionado, pequenos cachos de cabelo castanho, barba curta e bem aparada. Anteu é denominado por uma inscrição de trás para frente. Corpo gigantesco, uma cabeça bastante volumosa, cabelos loiros desgrenhados, bigode e barba compridos e cerrados, sobrancelhas espessas. Tudo caracteriza Anteu como um bárbaro, um homem estranho ao mundo grego. Heracles agarra o pescoço de Anteu com o braço esquerdo, enquanto detém o ombro do gigante com o braço direito, imobilizando-o no esforço de erguê-lo acima do solo. Anteu está sufocando. Seus olhos revirados, sua boca aberta em um gemido, seu braço que pende sobre a terra sem força e sua mão entreaberta anunciam o desfecho fatal do combate. Em último plano, 3 mulheres, talvez a mulher de Anteu e 2 de suas irmãs, ou talvez ninfas. Elas fogem com gestos de pavor. À esquerda, as armas de Heracles, uma pele de leão, a massa e carcaz. Heracles é o herói mais popular da mitologia grega. Ele foi, desde que nasceu, um ser excepcional, mas não sabia medir sua força. Para espiar o assassinato dos próprios filhos, deveria se colocar a serviço do rei de Argos, Euristeu.
Começa então a famosa série de grandes trabalhos que ilustram diversas pinturas gregas. Héracles luta contra animais ou personagens monstruosos. O leão de Nemeia, cuja pele ele usará como veste, a hidra de Lerna, o javali de Erimanto, as aves do lago Estinfales, o gigante de 3 corpos, Gerião, o cão Cérbero. Em uma de suas aventuras, ele deveria colher os frutos de ouro plantados por Hera, mulher de Zeus, no jardim das Hespérides, perto do Monte Atlas. No caminho, Héracles tem de enfrentar o gigante Anteu. Anteu desafiava todos os viajantes para uma luta. Ele era invencível desde que tocasse a terra, sua mãe. Héracles o ergue e o asfixia, mantendo-o longe do solo. É este o episódio descrito na cratera. Durante séculos, as aventuras de Héracles, conhecido pelo nome latino de Hércules, são a oportunidade para pintores e escultores desenvolverem seus conhecimentos sobre anatomia. A luta contra Anteu é um tema frequente. Até hoje, diversos heróis populares possuem feições semelhantes a Héracles. Acima dos 2 heróis, com uma série de letras maiúsculas, o pintor registrou o seu nome, Eufronius Egrafsen, pintado por Eufrônio. A assinatura é integrada à composição. Ela revela um pintor que conhece o alfabeto, um letrado que sabe lidar com a escrita. Em uma outra obra, o pintor escreveu: "Esta cena foi pintada por Eufrônio." O pintor tem consciência do seu talento, de sua contribuição pessoal à arte. As palavras fazem parte das composições de Eufrônio, trazendo uma dimensão sonora às cenas representadas. Nomes, poemas, cantos, louvores, aclamações. Em uma ânfora com gargalo pintada por Eufrônio, o músico declama um verso da poetisa Safo: "Eu sofro e desejo." Eufrônio tinha cerca de 15 anos quando começou a pintar. Ele trabalha inicialmente no ateliê do oleiro Chacrilhon e a seguir no de Euxíteus. Uma dezena de vasos traz a inscrição "Pintado por Eufrônio." A cratera do Louvre, as taças de Munique, a cratera de Arezzo, a ânfora e o psíquiter do Museu Hermitage, em São Petersburgo. Eufrônio, nestes vasos, representa temas tradicionais na época, como as aventuras de Héracles, Héracles e o leão da Nemeia nos fragmentos do Louvre, Dionísio e seu cortejo em uma cratera do Louvre, Héracles e as Amazonas na cratera de Arezzo. Mas ele trata livremente de outros temas mitológicos: a morte de Sarpedon na cratera de Nova York, Héracles e Gerião na Aquilix de Munique, e apresenta com frequência cenas cotidianas: a palestra, o treinamento militar, o banquete. Mais 20 vasos, quase todos taças, possuem a inscrição Eufronius Epoisen, feito por Eufrônio com suas próprias mãos. Eufrônio foi pintor na juventude e na maturidade, tornando-se oleiro mais tarde, talvez por volta de 500. Uma dedicatória para Eufrônio Oleiro foi encontrada na Acrópole de Atenas, não muito longe do antigo bairro dos Oleiros. Ela seria datada dos anos 480 a 470. Eufrônio teria entre 55 e 65 anos. Duas hipóteses. Uma deficiência progressiva de visão teria impedido o trabalho minucioso da pintura, ou então, ele teria se estabelecido por conta própria. Os oleiros eram proprietários de seus estabelecimentos, enquanto os pintores não passavam de empregados deles.
Os ateliês de Atenas apresentavam uma cerâmica de formas variadas, correspondentes a todos os usos da vida cotidiana. Vasos para o transporte de líquidos, ânforas com bojo, com gargalo, panatenaicas, peliquês e hídrias. Vasos para conter líquidos, stamnos, dinos, crateras com colunas, convolutas, em cálice, em sino, psícter. Vasos para extrair e servir, oinokoe, oupe, kiatos. Vasos para beber, cântaro, esquifos, taças. Vasos de toalete, aríbalo, alabastro, lécito, píxide. Vaso ritual para o casamento, vaso para a toalete mortuária. As peças de cerâmica dos ateliês de Atenas partem rumo à Etrúria, à Magna Grécia, à Sicília e ao Mar Negro. Algumas delas foram objeto de encomendas particulares. Séries provenientes desses mesmos ateliês foram descobertas na Itália e no Oriente. Em Vulci, um túmulo etrusco revela 6 pratos assinados pelo pintor Epíctetos. Às vezes, as inscrições aparecem embaixo do pé dos vasos. Talvez elas se refiram ao preço dos objetos, ao seu destino ou ao seu conteúdo. Já naquela época, vasos quebrados ou rachados eram colados novamente com a ajuda de agrafos em chumbo ou bronze. No pé da cratera de Héracles e Anteu, foram descobertos buracos que testemunhavam uma restauração antiga. Quando fez a cratera de Héracles e Anteu, Eufrônio tinha entre 20 e 25 anos de idade e já trabalhava há 10. 20 anos antes, um pintor que trabalhava com o oleiro Andoquides inventou a técnica das figuras vermelhas, que pouco a pouco dominou a das figuras pretas. Alguns dos vasos conjugam as duas técnicas. Antes, os pintores pincelavam as silhuetas com uma argila fina que se tornava negra e brilhante na cozedura. Alguns detalhes eram acrescentados por incisão e às vezes pelo branco e vermelho arroxeado. Por volta de 530, alguns pintores invertem as cores. Os personagens aparecerão doravante sobre fundo negro, permitindo que o pintor acrescente um grande número de detalhes. A técnica da cerâmica quase não variou no decorrer dos séculos. O oleiro, por intermédio de um torno, movido manualmente ou por pedal, dá forma ao corpo do vaso e fabrica separadamente o pé e as asas do objeto. Depois, as diferentes partes são coladas com uma argila mais líquida, a barbotina. A seguir, o vaso passa por um período de semi-secagem. O pintor faz um esboço com carvão que deixa, às vezes, algumas marcas de incisão. A seguir, com um pincel bem fino ou uma espécie de pena, ele faz os detalhes do corpo. Ele cobre o fundo com uma camada de argila marrom. E para o cabelo de Héracles, o pintor utiliza a técnica do relevo em serrilha. E, por fim, assina. Terminado o desenho, o vaso é lustrado com um pano macio. Então, o oleiro o coloca no forno junto com outros vasos. Primeira fase, a temperatura é colocada a cerca de 900 graus. O vaso fica vermelho. Segunda fase, com os respiradouros fechados, o oleiro coloca madeira verde ou folhagens para provocar fumaça. A temperatura sobe a cerca de 950 graus. Ocorre uma reação química. O vaso fica completamente negro. Somente as partes pintadas ficam brilhosas. Terceira fase,
Desta vez, com respiradouros abertos, a temperatura cai a aproximadamente 875 graus. O oxigênio transforma o óxido ferroso preto em óxido férrico vermelho. A parte brilhosa se mantém negra. É a última fase, a mais delicada. Ao fim da cozedura da cratera de Hèracles e Anteu, a temperatura se manteve elevada demais. O oxigênio penetrou a zona inferior negra da cratera, fazendo com que ficasse vermelha. Esta marca vermelha do pé é encontrada também no interior. O preto ocupa cerca de 1/3 da superfície e o alaranjado os outros 2/3. Esta oposição entre o preto, azulado, brilhoso, e o vermelho alaranjado, claro e fosco, cria uma viva impressão óptica. O fundo preto induz uma certa profundidade. Os personagens se destacam nitidamente, adquirindo até relevo. A moldura da cena é marcada pelos relevos do suporte que realçam 2 frisos de ornamentos. O ornamento permite preencher os vazios, reequilibrar os volumes e suscitar um efeito visual global. Eufrônio utiliza palmetas e flores de lótus rodeados de espirais ou volutas. O estilo de Eufrônio se distingue por um realismo novo. Uma incisão do primeiro esboço mostra que o pintor deslocou a mão de Anteu para acentuar a impressão de derrota. Linhas densas, em relevo, marcam os contornos. Um traço diluído realça os detalhes internos. Um retoque vermelho põe em evidência a fita do personagem, os braceletes. O traço simples confere o espírito dramático de uma cena mitológica ou a simplicidade de um gesto cotidiano. Os perfis são delicados. As testas ligeiramente abauladas. Os olhos apertados. Alguns dos heróis têm cílios. As pupilas e íris são indicadas por 2 círculos. Os cabelos são traçados em serrilha ou incisões. Os gestos são graciosos, os dedos finos, as unhas marcadas. Os ossos dos tornozelos são indicados por 3 traços. As clavículas terminam em forma de ganchos. A aguada esboça um modelo. Eufrônio desenha com frequência em verniz diluído os tendões, o conjunto de músculos, os ossos salientes. Seus personagens apresentam às vezes arranhões. O desenho do abdômen supõe um conhecimento do corpo por dentro. Eufrônio participa do início de uma tradição iconográfica que se enriquece pouco a pouco. O pintor de Brigos organizará cenas mais movimentadas. O pintor de Nióbides trabalhará o plano e a profundidade e representará o olho no seu real perfil. Talvez competição e influências recíprocas tenham existido entre a pintura na cerâmica e a grande pintura grega. Mas pouquíssimos traços subsistiram desta outra pintura. Raros fragmentos pictóricos sugerem que a cratera de Hèracles e Anteu tenha pertencido a um mundo de decoração variada, onde eram abundantes as estátuas, as colunas pintadas, os afrescos e os quadros. A cratera fica no centro do simpósio, o banquete, que segue a refeição.
Na época dos antigos gregos, a vindima era tardia. A uva continha muito açúcar e conferia ao vinho um teor elevado de álcool. O vinho tinha de ser misturado com água. E é na cratera que se faz a mistura ideal. Como na música, busca-se a harmonia. Circulava-se ao redor da cratera ou do Dinos. Com a mistura feita, os convivas eram servidos pelos escravos ou então se serviam. Eles conversavam, cantavam, declamavam e jogavam. Às vezes se divertiam com jogos de equilíbrio, mas, sobretudo, com provas de habilidade, onde sustentavam taças e ânforas de diversas maneiras. Circulava-se ao redor da cratera ou do Dinos. No jogo de cotavos, jorrava-se o vinho em um alvo. Ou então se servia. Eles conversavam, cantavam, declamavam e jogavam. Às vezes se divertiam com jogos de equilíbrio, mas, sobretudo, com provas de habilidade, onde sustentavam taças e ânforas de diversas maneiras. No jogo de cotavos, jorrava-se o vinho em um alvo. Jogava-se após fazer um brinde a uma pessoa querida. Em um psíquiter, Eufrônio dá voz a uma cortesã chamada Smicra, talvez uma alusão irônica a um outro pintor, seu amigo, Smicros. Para você, Legros, eu lanço este copázio. Os milhares de vasos reconstituídos hoje em dia revelam inúmeros detalhes sobre a vida cotidiana da Grécia Antiga. Contemporâneo de Psístrato, de Píndaro, de Sófocles, de Ésquilo e de Heródoto, Eufrônio foi um dos principais artífices da passagem das figuras pretas para as figuras vermelhas, passagem que se efetuou rapidamente em 15 anos. Eufrônio e mais 3 pintores, Fíntias, Eutímides e Smicros, constituem uma espécie de vanguarda artística, o grupo dos pioneiros da figura vermelha. Os sainetes que eles descrevem nos levam a supor a participação destes pintores nos banquetes e nos divertimentos da aristocracia. Em seus vasos, eles se rivalizam na busca da expressão. Muitas vezes, eles se interpelam. Eutímides, evocando o movimento de suas figuras, escreve em um vaso, nunca igualado por Eufrônio. Eufrônio representou Smicros em meio a um banquete em uma cratera em cálice, conservada atualmente em Munique. Smicros, por sua vez, em um psíquiter do Museu Getty, em Malibu, representou em meio a diversas cenas de sedução um personagem. Uma inscrição nos informa que se trata de Eufrônio em pessoa. E o pintor acaricia o efebo tantas vezes elogiado em seus próprios vasos como no de seus rivais, o belo Legros.
Versão brasileira, Audio News. Em mundos muito pequenos, minúsculas criaturas desenvolvem complexos sistemas sociais. Tudo parece ter sido projetado por um arquiteto. Essa complexa e colossal cidade foi criada pela vontade coletiva da colônia de formigas, o superorganismo. A natureza é mesmo cheia de surpresas e de belezas desconhecidas por nós. Pequenos sargentos arquitetos, dedicados produtores de mel, destemidos predadores. Semana temática Vida em Miniatura. Comentários de Carlos Piller de Carvalho, pesquisador da Embrapa e PhD em Ciência dos Alimentos e Biopolímeros. De 15 a 19 de novembro, 9 da noite, aqui na TV Escola. Em duas outras, ele investe contra a garça. Essa é uma imagem muito utilizada na época. Ela é encontrada em Carpaccio e em vários outros pintores. Palhetas, distribuição No sinal. afresco que mostra Vênus e os coelhos, o falcão está atacando a garça que se virou e o enfrenta. Essa imagem, reincidente, inspirada em um tipo de caça usual na época, é na realidade um outro símbolo do desejo sexual. Um dos parceiros se aposta do outro. O falcão, ave de rapina corajosa, ataca a garça indefesa, atingindo-lhe o coração. Mas, ao contrário das aparências, é o falcão que é identificado à mulher e a garça ao amante. É a nobre mulher que seduz o amante, tornando-se sua dona ao atingir-lhe o coração. O sexto sentido. Uma de Narciso que só ama a si mesmo, o falcão desvia-se da tapeçaria da mulher com o unicórnio, cerca de 1480 a 1500. Na tapeçaria de Cluny, o falcão persegue as suas presas. Museu Nacional da Idade Média, Hotel de Cluny, Paris. Dizer a mesma coisa. Para o nobre cavaleiro, é preciso conquistar a sua mulher. As lanças do torneio estão levantadas, sinal de que o combate amoroso é iminente ou está suspenso. Uma jovem mulher está sentada. Ela segura um espelho oval decorado. Que talvez sejam labaredas, chamas da paixão. Uma mulher toca órgão enquanto uma jovem aciona o fole do instrumento que está sobre a mesa, coberta com um tapete oriental. Uma mulher coloca a mão direita dentro da caixa que uma jovem lhe estende. Um pássaro acaba de pegar um alimento na mão esquerda da mulher, que usa uma luva. Uma jovem segura uma bandeja cheia de flores. Uma mulher trança com flores um adorno. Uma mulher está só ao centro. Ela segura a haste de uma lança com um estandarte na ponta e acaricia o chifre do unicórnio. O leão e o unicórnio seguram as abas de um pavilhão de brocado azul bordado com labaredas de ouro. Por meu único desejo. Uma jovem estende uma caixa de joias aberta, uma mulher curvada segura um lenço repleto de joias. Este é o conjunto de 6 tapeçarias conservadas no Museu Nacional da Idade Média, em Paris. Em julho de 1841, o escritor Prosper Mérimée, inspetor de monumentos históricos, visita o castelo de Boussac, sede da subprefeitura de La Creuse, na França. Ele relata a existência de 6 tapeçarias de inspiração turca, afixadas em painéis de madeira do século XVIII.
Anos mais tarde, as tapeçarias estão enroladas, abandonadas no prédio da prefeitura de Boussac, expostas à umidade e aos ratos. A parte inferior está parcialmente destruída. O Hôtel de Cluny, dependência parisiense da Abadia da Borgonha, data do século XV. O Estado o transforma em 1843 no Museu Nacional da Idade Média. O curador Edmond de Sommerard compra da municipalidade de Boussac a tapeçaria da Mulher com o Unicórnio. O conjunto de tapeçarias, restaurado, entra no museu em 1883. Nelas, os historiadores logo identificarão os 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato, tato. A 6ª tapeçaria, mais misteriosa, foi objeto de múltiplas interpretações. Na arte da tapeçaria, um fio móvel da trama é entrecruzado de forma regular com os fios fixos esticados sobre teares horizontais ou verticais. O aumento dos fios da trama cria ao mesmo tempo a tessitura e os motivos de várias cores. As tapeçarias de Cluny têm de 3 a 4 metros de largura e de 3 a 3,80 metros de altura. A confecção desse tipo de tapeçaria podia levar até 2 anos. Portanto, um conjunto com várias peças como este era um artigo de luxo, oferecido quase sempre como presente. A pessoa interessada encomendava a um pintor um padrão, isto é, um modelo reduzido da futura tapeçaria. Desse padrão tirava-se um molde ou vários moldes que, justapostos, reproduziam em escala a tapeçaria a ser executada. Os moldes ou seus decalques orientavam o tapeceiro durante todo o trabalho. Para elaborar as pequenas flores e os animais, os tecelões muitas vezes reutilizavam alguns moldes, às vezes de um lado, às vezes do outro. Os tingidores colaboravam bastante com os tapeceiros. Somente 3 corantes vegetais foram utilizados na tapeçaria: a garança para o vermelho, o lírio para o amarelo amarronzado e o índigo para o azul. A mistura dessas cores durante o processo de coloração dava conta de todos os matizes da tapeçaria: os vermelhos, os azuis, os amarelos, os verdes, os brancos. O fundo é vermelho alaranjado bem claro, a ilha azul e sombria. As duas áreas se opõem tanto pela cor quanto pela claridade. As figuras claras do leão e do unicórnio se destacam sobre o fundo azul da ilha, enquanto ela se destaca sobre o fundo vermelho. A organização das cores da tapeçaria parece reproduzir a do brasão. Sobre o fundo vermelho, abundância de flores azuis. Sobre o fundo azul, dominam as flores vermelhas. Os artistas conheciam bem os efeitos de excitação dinâmica das cores e as regras do contraste. E inventaram técnicas de passagem descontínua de uma cor para outra, como, por exemplo, a batedura e os traçados, que conservam toda a vivacidade das cores nos vários matizes. Nas superfícies claras, como os rostos das mulheres ou as cabeças de animais, os pontos de lã reproduzem perfeitamente os traços de desenho. Nessas tapeçarias, como naquelas chamadas de 1000 flores, os espaços estão saturados. A flora é rica: azevinho, laranjeira, pinheiro, carvalho. 4 árvores representadas no momento em que os frutos estão maduros. E as flores? Jacinto, amor perfeito, calandrina, junquilho, verônica, bem-me-quer, margarida, miosotis, maravilha, flor da menta, ancólia, campânula, pervinca, flor do morangueiro, cravo, goiveiro,
violeta, rosa. Quanto aos animais, misturam-se espécies selvagens e domésticas. Fazão, falcão, garça, pato, papagaio, gralha, perdiz, gato do mato, coelho, raposa, cabra, cão, cordeiro, macaco, lobo, pantera, leão e também um jovem unicórnio cujo chifre ainda não havia crescido. As mulheres e as jovens são todas louras de olhos azuis. Seus rostos lembram aqueles pintados por artistas do fim do século XV. Queixo redondo de Botticelli, testa grande de Memling. Os corpos obedecem à tradição do século. Magros, longilíneos, busto estreito e ventre um pouco para frente. Mas os penteados são estranhos. Cabelos em cascata presos por um grande diadema com ponta. Cabelos curtos sob um turbante com plumas. Ou tranças amarradas com fitas, cujas pontas são enroladas e presas para o alto. Vestidos de cima e de baixo alternam os brocados com os cetins, chamalotes, veludos azuis ou vermelhos. Enfeitando esses vestidos, grandes mangas de musseline transparente e pesados bordados de ouro, incrustados com pedras preciosas e grandes pérolas. Diademas, colares, peitorais, braceletes, truces, broches, fechos, correntes de ouro. Estamos diante de um luxo ostentatório, de cenas romanescas, feéricas, de um exagero no limite do fantástico, que intriga e nos leva a indagar sobre o sentido dessas imagens. O brasão da mulher com unicórnio apresenta o fundo vermelho, cortado por uma tarja azul com 3 crescentes em prata. Os símbolos aparecem nas lanças de torneio, nas bandeiras e estandartes, nas capas e nos escudos. O pavilhão também traz uma manifestação heráldica. Em geral, as armas e escudos se completam por suportes que as sustentam e exibem. Aqui, o leão e o unicórnio desempenham essa função. O leão, rei dos animais, é a figura mais presente na heráldica. É força, coragem, dominação. O unicórnio, nascido da imaginação dos antigos gregos e retomado nas figuras de animais medievais, possui um longo chifre retorcido. O chifre de marfim, na verdade, o dente em espiral de um animal marinho, era muito valorizado. Ele protegeria contra a maioria dos peixes e venceria a impotência masculina. Animal indomável, o mais veloz de todos, o unicórnio não se deixava pegar. Ele simbolizava a velocidade. Se ele visse uma virgem, vinha se deitar aos seus pés. Dessa forma, acabava sendo capturado ou morto pelos caçadores. Às vezes, o unicórnio era comparado a Cristo, e a caça ao unicórnio, a paixão. Os crescentes lembravam o Oriente. Em Bussac, uma lenda atribuía as tapeçarias a um príncipe turco em exílio na região. De fato, desde 1883, o brasão é identificado como dos Levistes, uma rica família de Lyon. Jean Leviste, quarto na linhagem com este nome, pertence à corte do rei Luís XI. Torna-se, em 1489, um dos presidentes da Corte das Finanças Extraordinárias do reino. Jean Leviste colocou seu brasão em toda a parte, nas chaminés de seu castelo de Arcy, no Bourbonnais, acima das portas, nos revestimentos dos corredores, quartos e sótãos. Ele morre em 1500. Mas outros Leviste podem ter encomendado esse conjunto de tapeçarias. O primo-irmão de Jean, Aubert Leviste, ex-conselheiro no Parlamento de Paris,
Ou o filho de Aubert, Antoine, ex-membro da chancelaria por volta de 1500, antes de se tornar presidente do parlamento em 1523. No castelo de Arcy, os suportes das armas são 2 leões. Ao preparar os seus moldes, o artista acrescentou o unicórnio ao leão. O leão talvez seja uma alusão direta à cidade de Lyon, de onde vieram os levistes. E é provável que o unicórnio seja uma tradução de seu nome. Viste, em francês arcaico, significa velocidade. Leões e unicórnios estão em toda parte. O brasão dos levistes justapõe 2 cores, o que é contrário às regras da heráldica. Ele deveria mostrar 3 crescentes em azul sobre uma fita em prata, mas neste caso seria o brasão da rainha Guenièvre, no ciclo dos romances da Távola Redonda. É possível que os levistes tenham jogado também com essa semelhança que os relacionava à lendária cavalaria. O conjunto de tapeçarias de Cluny foi comparado a outras tapeçarias. Primeiro, a caça ao unicórnio de Nova York. Flores, animais e unicórnios têm vários pontos em comum com os de Cluny. As diferenças estilísticas poderiam ser explicadas pelo modo de passagem do padrão para o molde e do molde para a tapeçaria. Essas imagens se assemelham às gravuras publicadas por volta do fim do século XV em Paris. Atribuem-se ao mesmo artista iluminuras e vitrais, além de diversos livros de orações. Cada mês é marcado por uma figura de Sibila. Em uma gravura sobre Betsabeia, na caça ao unicórnio e em Adão e Eva no Paraíso, vemos a mesma fonte. No Paraíso, um macaco idêntico ao de Cluny. Em Betsabeia, a mesma posição de uma serviçal e o mesmo espelho que na visão. Na Anunciação, a mesma posição do anjo. O mesmo banco encontrado em 2 das tapeçarias de Cluny. No Narciso do Museu de Boston, encontramos as flores, os animais e a mesma fonte. De um conjunto de tapeçarias tecidas nessa época, mas destruídas no século XVIII, restam alguns fragmentos. Um dos fragmentos representa Penélope tecendo a tapeçaria. O rosto e o penteado se assemelham aos da mulher ao órgão. Donde se conclui que o autor de todos esses moldes trabalhou em Paris, em Lyon e na região do Bourbonnais nos últimos anos do século XV, às expensas de ricas famílias da corte. As tapeçarias foram provavelmente tecidas nos ateliês do norte da França ou dos Países Baixos, em Bruges ou Bruxelas. Algumas pessoas consideram a sequência de tapeçarias dos 5 sentidos como uma espécie de ciclo. A 6ª peça seria, pois, uma conclusão. A liberdade de rechaçar as paixões ligadas aos sentidos. A inscrição poderia estar enfatizando uma renúncia. A mulher não estaria escolhendo uma joia. Ao contrário, estaria se desfazendo da joia, colocando-a envolta em um lenço de volta na caixinha. Por meu único desejo, significaria, então, de acordo apenas com a minha vontade. Podemos ainda ressaltar vários outros indícios nas imagens das tapeçarias. Os pares de animais, por exemplo, são formados por espécies inimigas. Raposa e cordeiro, gato do mato e coelho, leão e coelho. Essas imagens evocam um mundo reconciliado, uma espécie de paraíso. Vários animais têm uma função moral. A raposa ou a gralha lembram o discurso enganador ou a sedução das aparências. Os macacos são dublês do ser humano, que eles imitam sem cessar, fazendo mau uso de seus sentidos. Eles exprimem a natureza selvagem sem repressão.
O macaco acorrentado que encontramos em Dürer é o símbolo dos instintos domados. Os cães ou os animais com coleira também evocam o amor conquistado, domado. Os coelhos são muitos, cerca de 30 no total. Nas alegorias religiosas, eles representam o amor carnal e a luxúria. Na Virgem do chanceler Roland de Van Eyck, a coluna do lugar sagrado os esmaga. Prolíficos e noturnos, os coelhos são também animais de Vênus. Simbolizam a fecundidade e a prosperidade. E aparecem em quantidade num afresco consagrado à deusa do amor, em Ferrara. Bem próximo está o cachorro. Guardião do lar, o cão simboliza o casamento, o amor físico, a fidelidade. Ele aparece tanto aos pés do Arnolfini e sua mulher de Van Eyck, quanto ao lado de uma Vênus de Memling. Está sentado sobre a cauda do vestido da mulher com pássaro, símbolo de dupla fidelidade e de posse. O pássaro que a mulher alimenta é, na poesia da época, a imagem do amante. Vemos na flora a mesma abundância de sentidos. A violeta, a flor do paraíso, é, na poesia amorosa, a flor do desejo. O bem-me-quer, flor da Páscoa, também é a marca de Vênus. O cravo é usado para fazer as coroas de núpcias. A laranjeira teria sido a fruta da árvore do conhecimento no paraíso. Na literatura profana, sua flor acompanha a jovem e seu fruto evoca o casamento e a fecundidade. O carvalho é sinônimo de firmeza, fidelidade, felicidade. O azevinho protege a casa e é associado à natividade, portanto, ao nascimento de uma criança. O pinheiro sempre verde marca a permanência. A rosa, associada à Virgem, torna-se o equivalente poético da bem-amada, o próprio símbolo do amor terrestre. O jardim secreto da Virgem Maria tornou-se assim, por força das lendas, o campo florido, isto é, o jardim do amor onde os amantes se encontram, e passa a ser o reino de Vênus. Nesse universo de paz, apenas um animal parece continuar em guerra: o falcão. Em uma tapeçaria, ele enfrenta a gralha assustada. Em duas outras, ele investe contra a garça. Essa é uma imagem muito utilizada na época. Ela é encontrada em Carpaccio e em vários outros pintores. No afresco que mostra Vênus e os coelhos, o falcão está atacando a garça que se virou e o enfrenta. Essa imagem, reincidente, inspirada em um tipo de caça usual na época, é na realidade um outro símbolo do desejo sexual. Um dos parceiros se aposta do outro. O falcão, ave de rapina corajosa, ataca a garça indefesa, atingindo-lhe o coração. Mas, ao contrário das aparências, é o falcão que é identificado à mulher e a garça ao amante. É a nobre mulher que seduz o amante, tornando-se sua dona ao atingir-lhe o coração. Acima de Narciso, que só ama a si mesmo, o falcão desvia-se da garça. Nas tapeçarias de Cluny, o falcão persegue as suas presas, mas ainda não as alcança. O material de heráldica parece dizer a mesma coisa. Para o nobre cavaleiro, é preciso conquistar a sua mulher. As lanças do torneio estão levantadas, sinal de que o combate amoroso é iminente ou está suspenso. O pavilhão figura em numerosos romances de cavalaria. É bordado com símbolos em ouro, que talvez sejam labaredas, chamas da paixão. Assim, ao entregar o seu colar, a mulher não estaria renunciando aos prazeres deste mundo, como foi sugerido. Estaria, sim, se despojando de sua joia antes de entrar no pavilhão. O cão, sentado, espera pacientemente, tal como um amante fiel.
O leão, símbolo da força viril, ruge. O unicórnio, símbolo da castidade, presta atenção. Ambos evidenciam o caráter solene e a intensidade de um momento talvez erótico. Por meu único desejo, ou então meu único desejo, poderia ser a orgulhosa inscrição dos levistes. Na cidade de gracioso desejo, de leal coração, contente de alegria, minha amante, meu único desejo. A palavra desejo na poesia de Charles d'Orléans ou nos romances da época evoca quase sempre o sentimento amoroso. Mas a inscrição em francês é curiosa. A palavra seul, único, está separada de mon, meu, e de désir, desejo, por pontos em forma de losango. Após o A figura um ponto e após désir, 2 pontos. A letra seguinte poderia ser um I. A inscrição então seria lida desta forma, meu único desejo, ladeada por 2 iniciais. A primeira seria de quem encomendou. A segunda, daquele a quem é dedicada. O primo de Jean Léviste, Aubert, foi casado com Jeanne Baillet. O J se escrevia I. O filho de Aubert, Antoine, casou-se com Jacqueline Raguier. O A e o I poderiam ser uma alusão a esses 2 personagens de alto escalão. Os 2 nós de corda que sustentam a tapeçaria também apresentam as 2 letras A e I. Tanto os nós, simbolizando o elo conjugal, como as letras iniciais, desempenham um papel importante nas tapeçarias dessa época, em geral destinadas a presentes de casamento ou de noivado. Finalmente, a inscrição poderia ser também um anagrama em torno do nome de Léviste, já que as letras T e D costumavam ser confundidas. Mas não poderíamos ler de forma ainda mais remota esse enigma? Na visão, a mulher segura o espelho em que o unicórnio se olha. Na audição, ela toca o órgão para deleite do leão, do unicórnio e dos outros animais. No olfato, ela trança uma coroa, mas é o macaco que aspira o odor de uma rosa. As mulheres e as jovens não participam de verdade do mundo sensível. Elas parecem estar ausentes dele. Na Idade Média, as mulheres nunca deixavam a cabeça descoberta. A cabeleira solta com um adereço, os cabelos presos para o alto em mechas, talvez inspirados em alguma estátua greco-romana, indicam uma mulher ou uma deusa da antiguidade. Galateia, Flora, Penélope. Ora, os cabelos presos para o alto, os turbantes ou os adornos em forma de diadema são encontrados nas representações das sibilas, em uma sequência de gravuras florentinas editadas em 1470. Essas profetisas da antiguidade foram adotadas pela Igreja Católica porque se acreditava que elas haviam anunciado a vinda do Cristo. Personagens muito apreciadas, elas figuram no piso da Catedral de Siena e em vários outros monumentos. Nessa época, as sibilas eram 10. Este é o número de personagens femininas da tapeçaria, entre mulheres e jovens. Por que, então, uma sexta tapeçaria? Em novembro de 1474, Laurent de Médicis pede a um filósofo de sua corte, Marcille Ficin, que comente o banquete de Platão. Ficin, um erudito helenista, constrói então toda uma teoria do belo. Segundo ele, para chegar ao conhecimento do belo, o homem dispõe de 6 meios: seus 5 sentidos e um sexto, o entendimento. Tato, paladar e olfato permitem conhecer a matéria. Audição, visão e entendimento, o espírito.
Estes três últimos meios bastam ao amor. O amor é desejo de beleza. E a beleza é Deus. A busca do amor é uma busca de Deus. Assim, o mais ardente dos desejos é considerado como manifestação do divino. A deusa Vênus está no centro dessas especulações filosóficas. Essa teologia do amor teve imediata influência em toda a Europa. E os comentários de Ficin logo circularam pela corte de Bourbon, no círculo de Anne da França, filha de Luís XI. Junto a seu marido, Pierre de Beaujeu, Anne assumira a regência com a morte do rei. Foi justamente na região do Bourbonnais que se encomendaram as tapeçarias dos Levistes, além de outras do mesmo estilo. Um dos eruditos que gravitavam em torno dos Beaujeu, Saint-Faurien-Champier, redigiu a pedido da regente um livro das profecias, ditos e vaticínios das Sibilas, reunindo a tradução das profecias das Sibilas e o comentário de Ficin sobre o amor. Aí estavam, então, os fundamentos de uma nova corrente filosófica que reunia mundos desiguais. A heráldica ligada à tradição aristocrática dos torneios, podendo ser lida também como evocação do combate amoroso. A poesia da corte, que havia tomado do cristianismo a ideia de paraíso para fazer dele o jardim do amor. A transformação dos animais em diversas representações das paixões humanas. O mundo maravilhoso dos contos com seus objetos mágicos. Enfim, os personagens da mitologia antiga. As sibilas, espécies de fadas, agem como intermediárias entre esses mundos imaginários. A extrema condensação desses sentidos secretos deu origem a 6 momentos estranhos, peculiares, que não podemos mais perceber como os percebiam os iniciados da época. Uma mensagem, porém, chega até nós, a do desejo, ou seja, a busca da beleza. Versão brasileira Audionews.